Eu sou Sabrina Campos da Cunha e este é o Uma Só Voz. Vamos juntos? Apresento agora a você mais esta série super especial de entrevistas com autores, escritores, artistas renomados que brilham por todo o mundo e que participaram da 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa, através de Rede Sem Fronteiras, com quem mantemos uma parceria oficial consecutivamente. Sim, por mais este ano de 2023, porque juntos somos mais fortes. Nossa convidada é Ângela Guerra. Por 35 anos, lecionou no ensino fundamental e no ensino médio, professora mestra de inglês. Depois da aposentadoria, tornou-se escritora. Poesia, livros infantis e infantos juvenis, em formatos também de e-book e audiobook. Algumas obras bilíngues, num total de 20 livros. Poeta, ficcionista, membro do Pen Clube, de diversas academias de letras e artes no Rio de Janeiro, no Brasil e em 6 países. Ela é diretora cultural da FALARGE, Federação das Academias de Letras e Artes do Rio de Janeiro. Diretora da UBRJ, União Brasileira de Escritores, Rio de Janeiro, e de outras instituições afins. Artilheiro da Cultura, recebeu medalha de Mérito Cultural e Literário, prêmios no Brasil e em Portugal. Tem participado de feiras do livro em Lisboa, Guadalajara, Cusco, Turim, Tiradentes, Porto Alegre, Cabo Frio, Bienal do Rio de Janeiro e Bienal em São Paulo. Também é cantora e artista plástica na categoria de desenho. Então, eu começo, portanto, essa entrevista dando muito boas-vindas à nossa convidada. E, claro, pedindo logo para que todo mundo fique ligado nessa super frase. Eu gostaria que a nossa convidada já iniciasse essa entrevista dizendo aquela frase que melhor define a sua escrita, melhor lhe define como autora, melhor define o seu momento, enfim. Uma frase para que a gente comece já com muita inspiração para todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui com você, uma honra participar do seu programa, Sabrina. E eu queria dizer que eu dei uma freada no meu ritmo de produção, porque eu estou com muitas histórias escritas, precisando ser ilustradas e publicadas, né? Então, acabei de publicar um livro agora, tem 2 com ilustradores e mais alguns na fila. Então, eu tenho escrito só poesia, porque eu faço uma oficina de poesia. Então, toda semana eu escrevo uma poesia ou mais de uma, mas não estou escrevendo histórias no momento. E gostaria de deixar para a gente uma frase de um verso, alguma coisa que seja inspiradora aí para todo mundo que gostaria, de repente, de pegar esse mesmo caminho na literatura? Gostaria de dizer assim que escrevam. Escrever é começar. Enquanto você não começar, você não vai saber se você é capaz de. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para relatar de interessante de sua vida. Então, escrevam, mas leiam também, leiam muito. É verdade, quanto mais a gente lê, melhor a escrita também se dá, né? É. E eu gostaria de saber, então, já
para o que interessa mesmo, que acho que todo mundo está interessado mais é realmente ouvir falar sobre os livros, né? As pessoas veem você, já querem saber sobre as suas obras, sobre os seus livros. É muito gratificante para quem aprecia, né, o seu trabalho, quem conhece o seu trabalho. Então, claro que quem não conhece vai conhecer aqui também, mas é muito gratificante para quem já conhece saber que vem mais por aí. Então, eu imagino que quem começar a conhecer, seja a partir desse vídeo, seja na feira, seja em outros lugares, com certeza essa é sempre uma boa notícia. Então, fale um pouquinho sobre os seus livros, sobre as suas obras, como você se inspira para escrever. Mostra eles para a gente. Tudo começou com a minha neta, que quando ela fez 4 anos, eu contei uma história para ela, ela gostou da história, eu acabei aumentando a história e fiz o meu primeiro livro. Eu achei que seria o último, que eu não pensava em escrever livro para criança. Mas as inspirações foram vindo de coisas do dia a dia meu, da minha infância, coisas que eu vejo nas crianças, netos de meus amigos. Então, as inspirações foram vindo e eu fui escrevendo. Eu já estou no meu 20º livro, 5 de poesia e o resto é infantil e infanto-juvenil. Então, vou mostrar para você o primeiro. Eu vou em ordem cronológica. Esse aqui, para crianças menores. É uma história de uma gotinha de chuva. Esperem por mim, ela grita, porque as irmãzinhas dela maiores já se jogaram da nuvem. E ela vem com a sua maletinha correndo atrás, as férias da gotinha. Então, tem as aventuras dela. Eu gosto muito de colocar nos meus livros curiosidades e atividades. Às vezes eu não coloco, mas geralmente eu coloco. Nesse aqui eu coloquei curiosidade da chuva, toda a água que cai do céu, das várias formas que cai. E fiz um, fiz um atividade para as crianças colorirem os apetrechos aí, os enfeites do boneco de neve, né? Que a neve é uma das coisas que eu falo. E eu termino com um poema infantil, porque eu sou o comecinho dele. Nariz de cenoura, barriga pançuda, bracinhos fininhos e a cara papuda. Chapéu engraçado com peninha ao lado, e assim vai. Aí, Maravilha! nesse livro, já que eu tinha terminado com esse poema, eu fiquei animada a fazer poemas. Resolvi fazer esse aqui, que, inclusive, acabei de saber ontem, está concorrendo ao Jabuti, passou pelo primeiro crivo. É um livro de Parabéns! historinhas, todas em verso. Então, eu falo os bichinhos brasileiros, né? Na introdução, estou falando que as crianças brasileiras precisam conhecer os bichinhos daqui. Mas não só as brasileiras, é muito importante que as crianças conheçam todos os animais, amem a natureza, as plantas, porque aí está a salvação do nosso planeta, né? Então, eu tenho a história do jacaré zoiudo, a onça sabida, a capivara e o mergulhão. A capivara queria fazer amizade com o mergulhão, mas ele achou ela muito feia, ficou com medo e saiu correndo. Depois tem o marreco vaidoso, que ela é muito orgulhoso das suas cores, até que chegou na área o pavão. E a última história é a arara e o tucano, que eram namoradinhos, até que chegou o bonitão também na área e atrapalhou o namoro deles. Esse aqui não tem atividades nem curiosidades, só tem mesmo os poemas. Vou ler um pedacinho para você de um poema. Gostava de um bom pitel, nossa dona onça pintada, e ficava imaginando, de barriga para o céu, sua boca salivando a refeição tão sonhada. Ela queria comer os macaquinhos. Bom, depois eu fiz, esse já é para criança maior um pouco, né? Depois eu fiz um para criança maior ainda, tanto que ele já tem outro formato. É sobre, continuando na linha do Brasil, eu peguei uma lenda da Bahia, o quibungo, que parece o nosso bicho-papão, que a gente usava antigamente para meter medo nas crianças. Hoje em dia ninguém mais usa isso, né? Mas esse monstro, ele tinha uma boca enorme nas costas que ia do pescoço até a cintura. E ele comia as criancinhas desobedientes. Olha só.
Então, eu conto aqui na história, eu conto a lenda dele. Mas eu fiz uma história de um índiozinho, que eu queria botar umas lendas indígenas também. E o índiozinho que morava naquela área acabou conhecendo essa lenda do Kibungo e ele morria de medo. Então, eu conto uma aventura dele e nesse livro eu coloquei tanta coisa. Olha, começou com as lendas, eu coloquei a figura dos três mitos, vamos dizer assim, né? Curupira, o caipora e o boitatá. E por essas figuras, as crianças têm que adivinhar qual é a lenda que eu estou contando. Tá? Então, isso requer uma certa pesquisa. Depois, a lenda do Kibum, que eu contei toda, porque ninguém conhecia. E eu fiz um desafio. As respostas estão aqui na caixa. Tem umas frasezinhas aqui para completar. Alguma informação está aqui no texto do Descobrimento do Brasil. Eu fiz bem estilizado, mas botei aqui o caminho certo e o caminho errado, que Cabral queria ir para as Índias, acabou parando no Brasil. Aí eles têm que passar a caneta colorida de vermelho ou de azul. No errado de vermelho, no azul no certo. Depois falei sobre a língua tupi-guarani, falei sobre os deuses, sobre as línguas indígenas, as palavras que nós temos aqui no Brasil, tanta palavra indígena que a gente tem em nomes de lugar, por exemplo, Paranaguá, que quer dizer enseada do mar, Sergipe, quer dizer Rio dos Siris. E eu inventei um joguinho, porque muitas palavras nós aqui no Brasil usamos no dia a dia, palavras que são do Tupi-Guarani, e a gente nem sabia que sabia falar Tupi-Guarani. Então, eu fiz um joguinho. Olha, né? Assim, tá vendo? Tem que recortar as tiras e o jogo, você, com as tiras recortadas, você vai casando a pergunta com a resposta. Por exemplo, eu falo aqui, jururu, está no número 4, mas a resposta está cá embaixo, triste. Então, eu tenho as respostas aqui no livro também, no rodapé, de cabeça para baixo, para ajudar quem não sabe das coisas. E esse livro é assim, então, tem curiosidades e atividades. Agora, esses são os 3 meus que estão lá no estande, no pavilhão, né, H45. Só que tem um outro livro que foi feito a 8 mãos. Tem 2 autoras lá e eu e a Jussara ficamos aqui no Brasil. Tem 30 poesias de cada uma, tá? E o spoilerzinho, que é o meu livro que acabou de ser publicado. É a história do cachorrinho, que era da minha nora e me inspirou a escrever uma aventura dele. É isso. Que maravilha! Dias, eu participei de todas desde o começo. Esse ano eu estou no volume 3 das Mulheres Extraordinárias com a Florence Sabin e também estou nos Laços Portugueses, porque meu avô querido, meu padrinho, era português. E ele foi muito meu amigo, então eu conto uma história lá. Pois é, e como é que foi participar da Feira do Livro de Lisboa, que é um dos eventos mais importantes da literatura mundial, tanto esse ano, né, a 93ª edição em 2023, quanto em anos anteriores, mas especialmente esse ano no stand de Rede Sem Fronteiras, que está fazendo aí 10 anos, né, essas bodas de estanho. Como é que é participar, seja com livros solo, seja da sua autoria própria, né, livros de obras únicas, mas também dessas coautorias tão especiais que a Rede Sem Fronteiras promove, como foram citados aqui. Como é que é esse momento, né, para você estar participando? E claro, né, a gente vê que rende muitos frutos. Como é que tem sido essa experiência? Olha, participar dessas feiras, eu participo desde a primeira, é uma emoção só, né? Porque a de Andréia, cada ano ela inventa uma coisa diferente, é uma criatividade, né? E é uma oportunidade única da gente divulgar nossas obras em mais de 20 países.
Uma coisa que eu aprecio muito é esse espírito inclusivo da Rede Sem Fronteiras para os deficientes visuais e auditivos, né? Isso é muito bom. E eu tenho sido entrevistada, eu vejo meus livros lá mudando de lugar nos balcões lá para o pessoal ver. E a rede é uma família, né? A gente se sente acolhida com muito carinho. E é uma pena que eu não possa ir. Estou sempre lá na feira, mas representada. Nunca fui pessoalmente. Eu estive em Portugal com a de Andréia no ano anterior a ela se mudar para lá. E aí tive o prazer de conhecer a terra do meu avô, né, Aveiro. Foi muito bom. Mas não participei ainda da feira pessoalmente. Bom, Nem eu sei acho se que... vou pegar a participar. Olha, com tanta novidade vindo por aí, eu acho que isso é uma esperança que muita gente tem, né? Com certeza. Eu Eu fico tenho uma coisa, muito grata. é uma coisa para Opa! feira. Eu fiquei feliz da vida porque eu fui recorde de vendas lá no stand. Uau, é isso aí! Também, uma grande diferença que a gente vê nos seus livros são especialmente o fato deles serem praticamente paradidáticos, né? Além da leitura, além, claro, da história, você tem trazido também várias formas de aprendizado, de troca que o leitor faz com aquela obra. Isso é muito Eu legal, procuro né? essa parte bem light, para não parecer livro didático, mas eu sempre gosto de colocar alguma coisa. E nos primeiros livros eu contei com a ilustradora Tamires Paredes, que é um espetáculo. Pode ser que ela volte, ela deu uma parada, pode ser que ela volte. E nesses livros mais recentes, eu tenho contado principalmente com o David Queiroz, que é o ilustrador que tem feito meus infantos juvenis. E eu trabalho sempre com a editora da Zélia Fernandes, EMF, e estou muito satisfeita com o trabalho que ela faz para mim. E eu acho que as pessoas devem se juntar a nós, a Rede Sem Fronteiras, que é, como eu disse, uma família, e é um trabalho maravilhoso que a de Andréia faz, a equipe dela, e vale a pena. Bom, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, então, sobre Redes Sem Fronteiras, pode dar uma olhadinha aqui no link da descrição e também fica de olho no nosso portal, que a gente também vai falar um pouquinho mais sobre a nossa convidada, sobre as suas obras, e você vai poder saber como integrar essa grande rede que une brasileiros e outras pessoas que falam português em todo o mundo em grandes momentos. Porque, como diz a Rede Sem Fronteiras, juntos somos mais fortes. Eu sou Ângela Guerra. Vamos juntos em uma só voz. Feira do Livro de Lisboa, eu lhe saúdo nesta loa. Nossos autores da lusofonia estão presentes com sua alquimia. Somos a rede sem fronteiras das culturas luso-brasileiras. Vem aqui cair na Rede Sem Fronteiras que você vai se tornar. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. La, 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 la.